Boa noite a todos. Meu nome é Conrado e hoje eu estou gravando mais um vídeo para o nosso canal do YouTube do website www.imagister.com.br. E hoje eu gostaria de falar um pouco sobre um tópico que está em voga ultimamente. Tópico da morte e a questão de ficar ou partir. E de qual é o propósito de ficar, de permanecer na Terra em tempos tão desafiadores, tão intensos como esses que nós estamos vivendo agora. Bom, basicamente, como eu já falei antes em outros vídeos, o projeto Terra foi criado para nós resolvermos questões, principalmente energéticas e de consciência, que surgiram desde o nosso nascimento cósmico como indivíduos, por assim dizer. Como seres com alma, com a nossa individualidade. Então, lá atrás, nós iniciamos como criadores, de certa forma, não muito conscientes, não muito cientes das nossas próprias capacidades e de como funcionam as dinâmicas da consciência, da energia e da criação. Então, desde o início nós tivemos traumas, trauma do nascimento, de nascer no vazio, depois o trauma de tentar voltar para casa, para si mesmo, para o lar, e não conseguir, para a unidade, nossa própria unidade, e não conseguir. Então, os traumas de lutar com outros seres para tentar encontrar uma forma de voltar para casa, os traumas de começar a roubar energia dos outros seres e ser roubado. Questões que se repetiram aqui na Terra depois de uma forma mais lenta, como o nascimento, a separação da mãe, os traumas relacionados a brigas com os pais, a ser admoestado, a ser agredido físico ou psicologicamente, os traumas de brigar com os colegas, com os amiguinhos, na infância, depois mais tarde com outras pessoas, os traumas nos relacionamentos, relacionamentos amorosos, em que nós confiamos nas outras pessoas e tivemos nossos corações partidos, tentamos nos encontrar por meio dos outros, tentamos nos completar por meio dos outros, do sexo oposto, e como nós sabemos, isso não funciona. Então, nós tivemos traumas de separação, traumas de quebra de confiança, traumas de corações partidos. E então, basicamente, nós temos questões mal resolvidas de éons de tempo. Desde o início da criação, nós tivemos traumas e feridas e choques, porque isso faz parte da criação inconsciente, faz parte, de jogar o jogo sem saber quem nós realmente somos, no esquecimento ou sem estar ciente da nossa própria soberania e completude. Então, sempre que nós tentamos nos encontrar fora de nós, nós acabamos nos machucando. E aí nós fomos acumulando esses traumas, essas questões ao longo de muito, muito tempo, de muitas experiências. Nós já estamos aqui na Terra há muito tempo também, há milhares de anos, muitas vidas, centenas de vidas, tudo experienciando muitas coisas e muitas vezes as mesmas coisas de muitas formas para tentar encontrar uma solução para essas questões. E aí, quando você começa a despertar, é basicamente o começo do fim. É quando você realmente
começa a acordar para quem você verdadeiramente é e começa a permitir que essas questões do passado comecem a se resolver dentro de você. Desde lá dos primórdios da criação, passando por todas as suas vidas na Terra, seus traumas, suas partes que ficaram feridas começam a fluir, na direção da resolução, a fluir de volta para o lar que existe dentro de você. Só que essa é uma tarefa monumental, digamos assim, porque em uma vida, você está resolvendo éons de tempo, milhares de anos de experiências na Terra, centenas de vidas, traumas de incontáveis relacionamentos com pais, mães, amigos, inimigos, relacionamentos amorosos, etc. Então, realmente, a iluminação em uma vida é uma tarefa gigantesca. E por óbvio que isso demanda tempo, é um processo que pode parecer para a mente um tanto quanto lento. Você fica dias e semanas e meses e anos respirando e se permitindo sentir as dores, as questões do passado, integrando a dualidade dentro de você, o masculino, o feminino, a luz e a escuridão. A dualidade que foi criada, em primeiro lugar, para você se conhecer. Porque quando você é um e não tem um espelho, é difícil de você se enxergar. Então, com a dualidade, é como se você se dividisse em duas partes, masculino e feminino, humano e divino, luz e escuridão, e uma parte pode olhar para a outra. Ela funciona como um espelho. E espelho porque ao lado oposto, na verdade, é o outro lado da mesma moeda. Então, a dualidade que existe em você, os dois lados são seus. Os dois lados são seus. E a ascensão, a iluminação é justamente integrar todas essas facetas das suas moedas, todas as suas partes que ficaram presas em experiências do passado, revivendo essas mesmas experiências em looping e atraindo e criando experiências do mesmo tipo para você na sua vida agora. Porque, também como eu já disse antes, a consciência, o ser é o criador. Só que não é só o ser consciente do aqui e do agora que cria e atrai energia para sua vida. Se a sua consciência está fragmentada, em razão dos seus traumas, das suas experiências inconscientes, esses fragmentos também criam e atraem energias e experiências. Por isso que as pessoas vivem tanto conflito. O eu do aqui, do agora delas, o humano, o eu semiconsciente, pelo menos, escolhe algumas coisas, escolhe facilidade, escolhe abundância, escolhe alegria, mas ainda assim elas criam muito caos na vida delas. Tem sempre, elas estão construindo de um lado e sempre tem algo destruindo do outro. E quem está destruindo do outro lado? É Deus? São as outras pessoas? É a má sorte? Não, são os aspectos da própria pessoa, as partes da consciência dela que foram fragmentadas por traumas, experiências dolorosas e inconscientes do passado. Então, se você quer mesmo permitir a resolução de todas as suas questões, que vêm lá desde do início da sua existência, a integração é fundamental, a experiência na Terra aqui é fundamental e maravilhosa para isso, mas realmente é bastante desafiadora, porque o humano e a mente aqui estão condicionados a perceber essa realidade de forma bastante limitada, acreditar que isso é tudo que existe e se tornar impaciente quando as coisas não acontecem tão rápido quanto a mente gostaria, quanto eu humano gostaria. Porque é, ele fica olhando para fora e vendo, as outras pessoas estão fazendo isso, estão fazendo aquilo, estão progredindo na carreira, estão encontrando relacionamentos, estão casando, e eu estou aqui ainda respirando, me sentindo mal, respirando, me sentindo mal, e eu entro no relacionamento, não dá certo, eu saio, mesmo tendo um emprego, não dá certo, eu saio, e as coisas parecem não evoluir e não chegar
ao ideal, ao que eu realmente almejo. É, como eu disse, parece que sempre tem um fator sabotador, que vem destruindo aquilo que eu estou tentando criar. Bom, isso porque o mais importante para nós realmente é a integração, a resolução dessas questões interiores, a integração dos aspectos, convidar e trazer aquelas partes nossas, da nossa consciência, que foram se fragmentando com as experiências difíceis do passado. Porque também, como eu já comentei antes, quando você, como um ser com alma, um ser de consciência, sem saber que você realmente é soberano e não pode, de fato, ser machucado, não pode morrer definitivamente, você passa por uma experiência difícil, um trauma, é como se aquela parte sua que fosse machucada, por assim dizer, permanecesse estagnada, se sentindo impotente, se sentindo mal, se sentindo presa naquelas energias de mal-estar, naquelas emoções. E é como se criasse uma divisão, uma fissura na sua consciência. Aquela parte da sua consciência que levou um choque, ela fica também presa naquela experiência até que você, como um ser humano consciente, despertando e pronto para se integrar, comece a trazer essas partes suas que ficaram presas nessas experiências, levaram choques e traumas e não saíram do lugar, mas a trazer elas de volta, convidar elas de volta e a liberar aquelas energias nas quais elas ficaram presas. Porque quando acontece as experiências de trauma e choque, aquela parte da sua consciência leva um susto e fica travada numa energia que estagna, ou no caso do choque, que fica girando no mesmo lugar, é, como numa colmeia de abelha tampada, cheia de abelhas dentro. Essa foi a definição que Adams, do Círculo Carmesim, deu de como é a energia de choque, e realmente eu já senti ela, principalmente em outras pessoas, justamente dessa forma. Então, as energias ficam presas, sua consciência fica presa naquelas energias, naquela experiência. E ao longo de anos de tempo, de centenas de vidas, você cria inúmeras fissuras, inúmeros aspectos seus que ficam presos em diversas experiências ao longo de todo esse tempo, mas que na realidade estão dentro de você. Enquanto você não integra isso, você fica sentindo em algum nível ou outro, mesmo que de forma subjacente, mesmo que como um pano de fundo, você fica sentindo o mal-estar, a ansiedade, a dor desses aspectos. A mente, ela é programada para evitar sentir essas questões do passado. Ela, da forma como ela está formatada, atualmente, ela é um mecanismo que busca interpretar essa realidade de forma bastante limitada, em razão das crenças que os seres humanos vêm absorvendo e reforçando de que essa realidade é tudo que existe, de que a gente não tem a capacidade de perceber outras dimensões, ou que elas nem mesmo existem. A mente tenta limitar a percepção dela a essa realidade e tenta também, como uma forma de se proteger e proteger você, ela tenta fazer com que você não sinta emoções e dores do passado, porque a mente basicamente não sabe lidar com elas. A mente, atualmente, para a maioria das pessoas, faz parte desses aspectos inconscientes que estão presos em energias estagnadas e limitantes. E aí ela busca tentar manter no seu subconsciente, manter no escuro dentro de você esses aspectos, essas dores, esses medos do passado, e até do presente. Mas ela não consegue fazer isso de uma forma totalmente eficaz. Na realidade, nem perto disso. Então, o que acontece é que a maioria das pessoas começa a desenvolver ansiedades, fobias, síndrome do pânico, dentre outros distúrbios psicológicos que decorrem
de um acúmulo enorme de dores, emoções, traumas e choques do passado, que muitas vezes não estão nem mesmo relacionados a esta vida. E aí a vida se torna bastante satisfatória, porque realmente as coisas nunca se resolvem, você nunca está realmente satisfeito, se constrói de um lado, as coisas desmoronam do outro. E essa é uma vida bastante insatisfatória de se viver. E aí é claro que a mente vem e fala, né, o que que eu estou fazendo aqui? Essas coisas nunca funcionam muito bem, se nada me preenche, se principalmente aquela sensação de que eu estou fazendo isso, mas realmente uma hora cansa, isso, eu começo a fazer isso, gosto e dali a pouco é chato. Isso porque a questão está dentro de cada um de nós. E veja, depois de centenas de vidas na Terra, nós já fizemos, assim, praticamente tudo que tem para fazer neste planeta, no sentido material, por assim dizer. Nós já casamos muitas vezes, já tivemos filhos muitas vezes, já tivemos muitos relacionamentos, já fomos provavelmente heterossexuais, homossexuais, bissexuais, já tivemos inúmeras profissões, já fomos artistas, já fomos guerreiros, já fomos. Trabalhamos com matemática, já trabalhamos com ciências humanas. Então, é como se já comemos de quase tudo que existe. Então, na realidade, não se trata de continuar experienciando mais e mais coisas da mesma forma. Eh, com relação à sexualidade, eu estava falando de outras vidas, né? Essa vida que não que isso importe muito, mas minha opção ainda é por ser hétero. É, bom, nada contra as outras opções, mas é só título de informação. Bom, então depois de centenas de vidas experienciando praticamente tudo que tem para experienciar aqui, chega uma hora que a mente, uma parte nossa diz, mas o que que eu estou fazendo aqui se nada disso me satisfaz e realmente eu já passei por tudo isso? Bom, aí que tá. O próximo passo que existe é justamente permitir a integração e resolução de todas essas questões do passado para que a gente se torne um criador consciente e completo em si mesmo, para que a gente volte à nossa essência, mas de uma nova maneira. Depois de ter experienciado a dualidade ao seu máximo, depois de ter experienciado a fragmentação ao máximo, nós integramos tudo, voltamos à nossa própria unidade, nos conectamos com quem nós realmente somos, com o nosso eu Deus, e nos descobrimos novamente como um criador, é, de uma forma nova e diferente. E aí a alegria, a satisfação, o bem-estar, a paixão começam a fluir de dentro para fora, e não é como se nós precisássemos de mais experiências, mas na verdade isso se torna uma alegria, um fluxo, um bem-estar. A gente está na Terra, interagir com outras pessoas, experienciar comidas, experimentar comidas, ter novas experiências, viajar, porque a vida começa a adquirir um novo fluxo, uma facilidade, e as coisas param de ficar desmoronando tanto, você não precisa se esforçar e trabalhar tanto para que as coisas se resolvam, aconteçam, fluam. E essa é uma outra questão, que a dualidade existe por meio da força dos opostos. Então, quando você está trabalhando com a dualidade, com uma energia dual, sempre existe fricção, sempre existe um oposto forçando o seu caminho contra o outro. E isso torna a experiência na Terra, e mesmo além dela, uma experiência um tanto quanto cansativa depois de um tempo. Porque sempre tem um elemento de força, de luta, de
de esforço. E isso é cansativo, principalmente para o humano. E depois de experienciar isso por éons de tempo, chega uma hora que realmente a gente não quer mais saber disso. E aí que uma parte nossa começa a querer se mandar da Terra, né? Falar, chega, isso não chega desse de mais do mesmo, né? O que que eu estou fazendo aqui? Mas aí que nós voltamos para a questão crucial, essencial aqui, que essa vida, se você quiser, você que está assistindo esse vídeo, provavelmente é porque já teve essas centenas de vidas na Terra, está pronto agora para despertar e para permitir a sua integração e para passar para um novo nível de consciência e integrar tudo isso. Então você tem essa oportunidade, essa possibilidade de permitir a sua integração, a sua iluminação, a sua ascensão, para que você resolva todo o passado e possa passar para novas experiências, para uma nova forma de existir, de viver, de criar, né? Sendo um criador por direito próprio, consciente, unificado e não fragmentado em diversos pedaços de trauma e dor, mas sim uno consigo mesmo, sentindo a alegria do ser, sentindo a alegria da criação, sentindo a paixão por existir e por criar. Então, essa é a possibilidade que existe, e é isso que os mestres têm nos mostrado. Como a mestra Kuan-Yin, que está atrás de mim agora, na sua última encarnação como adulta foi a Norma Delaney, uma das minhas professoras. Foi isso que ela nos mostrou, isso que a Kuan Yin tem nos mostrado há muito tempo. Outros mestres como Buda, Yeshua, Osho, Eckhart Tolle, Sai Baba, Paramahansa Yogananda, Krishnamurti, dentre outros mestres que passaram a viver com alegria, com presença, com bem-estar, com paixão, sem mais luta, sem esforço, sem dualidade. Então, essa é a possibilidade que existe para cada um de nós nesta vida, e isso nós carregamos para além. Depois de permitir a integração, você pode realizar a sua ascensão, que é fazer a transição para o outro lado e levar seu corpo, ou não, também deixar o corpo para trás, mas realmente passar para esse novo nível de criação e de consciência e ir para outras esferas, criar os seus próprios universos. Essa é a possibilidade. Agora, se você morre num estado inconsciente, todo cheio de problemas e questões do passado ainda, a probabilidade é que a sua alma vai querer voltar para resolver essas questões. Sua alma basicamente é você. Então, é que você, de certa forma, vai querer voltar para resolver essas questões que você não está, o seu eu humano agora não está tão disposto a enfrentar. Isso tudo bem, funciona assim também. Muitas vezes a alma tem uma paixão, quer realizar ela, mas nem sempre o humano está na mesma sintonia. E aí pode ser que ele resolva fazer outras coisas enquanto está aqui na Terra e parta antes do planejado. E isso está bem também, não há problema. A alma encarna novamente num novo aspecto humano que esperançosamente vai se tornar uma faceta, um integrador, aquele que vai integrar tudo que é, inclusive a última vida que resolveu partir, para passar por esse novo nível de consciência e criação. Ou também, atualmente, felizmente, existem outras possibilidades. Outras terras foram criadas. Agora que o projeto foi bem sucedido, que seres suficientes realizaram a sua iluminação e se percebeu que realmente é possível, é viável, por meio dessa experiência na Terra, fazer todo o processo de integração e passar por esse novo nível de consciência, de iluminação. Outras terras foram criadas em outras dimensões, com muitas das características dessa terra, mas em geral as melhores, sem tanta densidade e dificuldades como existem aqui. Então pode ser também que, se você resolver partir, você e sua alma podem decidir ir para uma dessas outras terras que tem uma experiência mais suave.
para realizar a sua iluminação. É uma possibilidade e pode ser mais fácil. Então, no final das contas, não importa realmente. Você tem a escolha de ficar, de partir, mas normalmente a paixão da alma é completar essa jornada, é resolver todas as questões do passado para não ficar cheio de aspectos, de fragmentos, de dor, de trauma, de choque dentro de si e criando as coisas de forma limitada e inconsciente. Então, basicamente, o nosso propósito aqui, se é que existe um, mas a ideia, pelo menos, sempre foi essa, de realizar a nossa iluminação, de integrar tudo que nós somos, de resolver o impasse que nós criamos lá atrás por meio das guerras nas estrelas, no Star Wars, porque lá atrás, quando nós começamos a roubar energia, tentar voltar para casa, lutar, a se esforçar, experienciar a dualidade ao máximo, principalmente em lutas contra os outros, a energia foi estagnando dentro de nós e no universo. Isso criou um impasse. E parte da propósito de vir para a Terra era de resolver o impasse de energia. E isso se acontece por meio, né, do outro propósito, que é a integração da consciência e a realização da iluminação. A verdade é uma coisa só, mas são aspectos ou facetas desse mesmo propósito, dessa mesma experiência. Eu, por hora, estou escolhendo permanecer aqui na Terra, integrando todos os meus aspectos, estou eh, permitindo a minha integração, a minha realização, cada vez atingindo novos níveis de consciência e integridade. Mas eu também sei muito bem como enfrentar desafios e dificuldades internos e externos aqui no planeta. É, Depois de muitos anos respirando e me integrando, eu também enfrentei recentemente as dificuldades com ondas de aspectos que vieram e tentaram tomar o controle, tentaram dominar novamente. E eles realmente criam experiências que são tanto quanto desagradáveis. Eu acredito que foi a última vez que isso aconteceu nesse nível, mas mesmo assim gera certos desafios, dificuldades, intensidades que não existem em qualquer outro lugar. Então, eu sei o que é sentir a dor, uma avalanche de dor, de emoções, de raiva, de medo, de tristeza, de aspectos tentando te sabotar, de lidar com a limitação, mas eu sei também que a cada respiração, a cada eh, integração de ondas de aspectos, nós vamos atingindo novos níveis de consciência e vai ficando mais fácil. Claro que às vezes parece que você leva uma puxada de tapete, mas mesmo assim, com o tempo, essas puxadas de tapete vão causando menos danos na sua realidade, digamos assim, menos trauma, menos problemas reais. Muitas vezes dá uma chacoalhada, mas nada que te deixe fora do centro por muito tempo ou que seja irreparável. Porque quanto mais você se integra com a sua alma, mais existe uma dinâmica de uma orientação da alma e do seu Deus interior, guiando as energias e como se fosse te protegendo. No Círculo Carmesim eles falam sobre isso, eles chamam de Divine Protection, uma proteção divina que vem de você mesmo, porque a sua alma sabe como desafiadora a experiência aqui na Terra e que às vezes os seus aspectos e as energias podem te jogar para lá e para cá. Então ela vai já na frente preparando o caminho para que você normalmente caia no macio, digamos assim. Então, quanto mais você se integra com a sua alma e mais confia em si mesmo, mais fáceis as coisas se tornam na sua realidade, mais você vai se integrando, melhor você vai se sentindo,
as dificuldades diminuem, mesmo que às vezes você leve uma puxada de tapete, não fica tão difícil de levantar e continuar a caminhada, ou continuar permitindo a sua integração. E, claro, chega um ponto em que isso mais ou menos termina, né? Os grandes desafios, o mal-estar, ele acaba. Nós sabemos disso vendo justamente a experiência dos mestres que eu mencionei antes. Então, você realiza a sua iluminação, chega num ponto tal de integridade em que você está fluindo, bem-estar, alegria, paixão, amor, e já não tem aspectos que ficam te puxando para lá e para cá e tentando criar confusão na sua realidade. E essa é a experiência máxima, suprema, o nirvana, a iluminação incorporada aqui na Terra. E é uma experiência, pelo que a gente vê, incrível, pelos vislumbres que nós temos, incrível, e que a alma, de certa forma, já acessa em nível de potencialidade, e por isso que a gente sente, sabe que é isso que a gente quer, que é essa nossa paixão, que é isso que a gente veio fazer aqui. Porque a alma acessa uma dimensão em que não existe tempo e espaço, em que o potencial da nossa iluminação e integração já está lá. E a gente pode sentir isso e saber que realmente é isso que a gente quer e isso que a gente veio fazer aqui. Para daí permitir que a nossa luz brilhe no mundo, para a gente viver uma experiência diferente na Terra de tudo que a gente já viveu antes. E alguns de nós ainda têm a paixão de ser um modelo ou um professor para os outros. Nós temos um carinho, muitos de nós temos um carinho muito grande por esse planeta, justamente em razão da quantidade, da profundidade nas experiências que nós tivemos aqui. E nós também queremos estar aqui, iluminando o caminho e facilitando a jornada dos nossos colegas, de pessoas com as quais nós encontramos durante muitas vidas aqui, compartilhamos experiências e principalmente o amor. Mas isso só é possível com a realização do amor próprio. Esse é o fator mais importante. Então, o que nós viemos fazer aqui, em primeiro lugar, é aprender a se amar. É, Se amando, você convida seus aspectos a voltarem para casa, permite que eles se integrem, e aí você se torna completo, em si mesmo, autossuficiente, e aí o amor flui através de você sem barreiras, sem necessidades, sem apegos, sem condições, e é a partir daí que ele se expande em todas as direções e que você pode ser um modelo, um standard e um amante maravilhoso, inclusive. Então, então realmente é uma experiência muito desafiadora passar por toda essa integração. Leva um bom tempo, mas era essa a ideia. Isso é o que nós viemos fazer aqui. Este é o projeto Terra. Então, se você quer saber se existe um propósito, de certa forma, é uma resposta de sim e não. Porque se você quiser, você pode simplesmente estar aqui para experienciar o que você quiser, mas também, se você quiser, existe essa possibilidade da integração e da iluminação, que é uma das paixões da alma. E além disso, não existe realmente um propósito, né? É uma questão de escolher o que você quer experienciar. Agora, se você não está eh, permitindo a sua integração, permitindo a resolução das suas questões, aí realmente as coisas podem ficar um pouco difíceis, você acaba vivendo no mal-estar, em altos e baixos direto. Como eu falei, você constrói de um lado os aspectos, destrói do outro, e você passa a sua vida inteira assim até que você chega no final dela, morre mais ou menos insatisfeito. Né? Tobias que disse que
quando você, na hora da morte, você não fica olhando para trás e se perguntando quantos bens materiais você adquiriu, quanto dinheiro você tinha, mas na verdade você se pergunta se você realmente se amou nesta vida. E para a maioria das pessoas a resposta é não, porque quando você começa a se amar, você começa a se resolver e se integrar. E aí a sua vida normalmente não acaba dessa forma, sem era nem beira. Então, a minha recomendação é, se você quer ficar, o ideal é se alinhar com o propósito da sua alma. E você não precisa acreditar em mim. Você pode perguntar para sua alma, para sua intuição, pedir sinais, se realmente é isso que eu estou dizendo, se realmente é isso que ela quer, a integração, a iluminação e se tornar um criador consciente. E aí, se alinhando com a sua alma, você permitir respirar todo dia, permitir a expansão da sua consciência, tirar tempo para si, se amar e ir se integrando, integrando toda a dualidade dentro de você, parando com a luta, parando com o esforço, parando de alimentar o poder, essas energias da dualidade em geral dentro de si, para que você se torne um criador por meio do fluxo, por meio do amor, da alegria, não mais do esforço e da luta. E aí você pode realmente sentir, vai sentir o porquê de estar aqui e sentir as possibilidades, os potenciais, até você começar a experienciar essa nova forma de viver, de existir e realmente até mergulhar nela. Mas a verdade é que muita gente não está ou não se sente preparada para passar por essa experiência ainda, e em razão da densidade das energias, porque nós estamos agora é, num pico de consciência. A consciência nunca esteve tão elevada na Terra, e ao mesmo tempo isso, a consciência estar elevada dessa forma, joga luz na escuridão que existe na Terra, joga luz na dualidade, nos jogos de poder, nas velhas energias. Isso tudo vem à tona, sobe à superfície para ser visto, reconhecido e possivelmente resolvido. Então, as energias em geral se tornam muito intensas. As energias da dualidade vêm à superfície, elas vêm tentando perpetuar os velhos jogos, as pessoas que ainda querem, em algum nível, continuar esses jogos, continuar com o poder, continuar com a luta, com o esforço, estão investidas nisso e não querem que o jogo termine, elas começam a atacar, entre aspas. Começam a atacar, começam a tentar jogar cada vez mais e a trazer as outras pessoas para o jogo. E aí as energias se tornam realmente bastante intensas e um tanto quanto desagradáveis no planeta. E aí é uma época de intensidade, mas também de transformação, de oportunidade, mas que tem o seu custo, digamos assim. Ela pesa nas pessoas. E quem não está preparado, quem não tira tempo para si, quem não passa tempo na natureza, acaba sentindo isso sobremaneira e quer partir. Muita gente decide partir, às vezes porque já está com o corpo debilitado, às vezes porque está se sentindo perdido, estagnado, não vê uma forma melhor, e aí as pessoas vão partindo. De Covid, de outras doenças, de causas naturais, de acidentes, e por isso nós temos agora um êxodo sem precedentes aqui no planeta, né? Quantidade de mortes, pessoas conhecidas, de gente partindo e abandonando, inclusive pessoas que estão na jornada espiritual, eh, e outras pessoas próximas a nós, por causa de todas essas transformações, da intensidade das questões que estão vindo à tona para praticamente todo mundo. Eu espero ter esclarecido um pouco toda essa dinâmica do que nós estamos fazendo aqui no planeta, do porquê ficar ou partir, do porquê tanta gente está partindo e quais são as nossas opções. Espero que isso te ajude a escolher, seja a escolher ficar e
realizar a sua iluminação ou fazer o que quer que você queira, ou ainda a escolher partir e tentar novas possibilidades, como as novas terras, ou simplesmente descansar do outro lado, voltar mais tarde, ou ainda permitir que esse humano que não quer ficar se vá para que a alma encarne novamente num novo humano que talvez esteja mais disposto e preparado por passar por por todo esse processo da integração e da ascensão. Então, como eu já falei bastante hoje, agora, esse se tornou um vídeo um tanto quanto longo, eu vou encerrar por aqui e fazer um vídeo separado, então, para nós fazermos uma respiração, para ir integrando cada vez mais os aspectos, integrando a alma, integrando esse conhecimento que nós temos a respeito do que eu falei, integrando essas energias que eu estou transmitindo a vocês, a lembrança da verdade de todas essas informações e também para que nós possamos alinhar as energias da melhor forma nas nossas realidades para que as nossas escolhas se manifestem. Então, muito obrigado pela atenção, né? Novamente, espero ter contribuído para a sua lembrança das coisas que eu falei, porque você já sabe de tudo isso que eu estou dizendo, você já sabe do seu propósito para estar aqui, foi você que ajudou a desenhar todo esse projeto, que quis estar aqui para isso, que passou por todas as experiências que eu mencionei. E então, eu só estou te ajudando a lembrar, espero que tenha realmente ajudado a lembrar, esclarecer e permitir que você faça uma escolha mais consciente. Para mais materiais, então, fique de olho no nosso canal do YouTube e no nosso site www.imagister.com.br. Em breve estará no ar o novo vídeo com a respiração. Também, se você quiser fazer sessões privadas de facilitação, respiração, integração, nós estamos disponíveis. Você pode agendar pelo site. Um grande abraço e até breve.